Fala galera e Vingadores Doutor Destino já teve 4 teasers liberados e desde o início da produção surgiram muitos rumores sobre o enredo e teorias sobre o que vai acontecer no filme. E é claro que, nos dias de hoje, separar os detalhes realmente interessantes de toda a desinformação que circula por aí é uma tarefa difícil. E o que eu vou fazer aqui agora, nesse vídeo? Reunir uma lista de supostos detalhes da trama do filme e eu vou classificar de acordo com o quão prováveis ou não, ou quão verídicos ou não, acredito que eles sejam. Primeiro é que a culpa é toda do Steve Rogers. O primeiro teaser revelou que o Steve, novamente interpretado pelo Chris Evans, vai retornar e viver na década de 50 com a Peggy e seu filho aparentemente. Os rumores sobre o enredo sugerem que o Steve será revelado como catalisador do colapso multiversal, tendo quebrado a linha do tempo sagrada ao usar as joias do infinito para desafiar as leis da viagem no tempo, reescrevendo a linha do tempo principal em vez de criar uma divergente. Isso vai inspirar o Doutor Destino a caçar a origem do problema pelo multiverso, colocando o Steve Rogers e seu filho ali na mira. Probabilidade. Pode apostar que sim, porque aquele teaser do filme com o Steve Rogers veio primeiro por um motivo, a ponto da trama fazer todo sentido, tanto narrativamente quanto no nível metalinguístico em que os irmãos russos estão claramente trabalhando. O final de Vingadores Ultimato tem sido uma grande falha da franquia por anos, E esse Vingadores agora tem a obrigação de finalmente corrigir. A segunda é que a gente vai ter um Vingadores contra X-Men, Que isso vai acontecer. Na verdade, Vingadores vs X-Men foi sem dúvida um dos maiores fracassos, talvez, de crossover da Marvel nos quadrinhos. Deveria ter sido um simples confronto entre equipes e ideologias, só que em vez disso, se tornou um emaranhado complexo e confuso, onde tudo, desde elementos obscuros da mitologia dos X-Men e dos Vingadores até o universo cósmico da Marvel, foi jogado na parede, resultando uma bagunça praticamente inacessível. Tem rumores, de que Doutor Destino agora vai seguir uma abordagem própria para esse confronto, que vai ser igualmente grandiosa em termos de escopo e mitologia, mas mais simples para também alcançar um público maior. Os vazamentos da trama eles são complexos, só que se resume ao fato de que o Doutor Destino manipula os X-Men da Fox para lutarem pelo seu universo contra os Vingadores, Thunderbolts, Quarteto Fantástico, os Wakandos, do MCU. Os heróis do MCU são enganados de forma semelhante pelo Doutor Destino e a sua persona de Tony Stark, acreditarem que os X-Men estão vindo atrás deles, e eles fazem a Monica Rambeau, refém, desde lá da cena pós-crédito de The Marvels. E isso leva também aos heróis do MCU a viajarem para o universo dos X-Men da Fox, para travar uma batalha. Probabilidade. Cara, garantida, porque quando o elenco de Vingadores foi anunciado, os atores dos filmes originais dos X-Men foram uma parte muito importante dessa revelação. E eles não trouxeram eles de volta à toa. Esse confronto entre o MCU e a franquia da Marvel, que deu início a tudo que são os X-Men, é um dos principais eventos, talvez, que os fãs aguardam, e aguardam, cara, há muito tempo. A terceira é a origem do Victor Von Doom. Nos vazamentos da trama, a versão do Doutor Destino no MCU é do século 31, onde ele governava a Lativéria como rei, com a Sue Van Doom como sua rainha e seus dois filhos, o Franklin e a Valéria Doom, ao seu lado. O universo do Doutor Destino supostamente foi aniquilado por incursões devido ao Steve Rogers ter bagunçado a linha do tempo. Como único sobrevivente, o Destino agora busca uma maneira de preservar a realidade e reparar as suas perdas. Ele parte em busca de uma solução para salvar alguma parte da realidade, acreditando que somente a sua vontade é forte o suficiente para domar e organizar o multiverso. Probabilidade. Cara, praticamente certa, porque essa origem proposta para o Doutor Destino é uma cópia fiel da história do Kang. Era o que os fãs esperavam desde que Vingadores, o Dinastia Kang, se tornou Vingadores Doutor Destino. E algumas artes conceituais vazadas do Doutor Destino e da sua família indicam que isso vai se confirmar. A quarta é que a Feiticeira Escarlate vai retornar. Os vazamentos indicam que uma das missões do Destino no universo da Terra 616 vai ser continuar reunindo figuras com esse poder de alterar a realidade. E essa missão começou no final de Quarteto Fantástico agora, Primeiros Passos, quando o Destino fez contato lá com o jovem Franklin Richards. Agora, nesse novo Vingadores, é dito que o Doutor Destino vai visitar a montanha e vai utilizar os poderes de alteração da realidade do Franklin Richards para ressuscitar a Wanda Maximoff, a nossa Feiticeira Escarlate. A Wanda, ela vai ser supostamente a primeira de vários aliados poderosos que o Doutor Destino vai recrutar para seu plano de criar um novo mundo, onde ele e todos os seus tenentes viverão em suas realidades ideais.
Para a Wanda, isso significa o quê? Uma vida com seus filhos. Probabilidade, cara, muito alta, tá? Porque durante anos, executivos da Marvel e Elizabeth Olsen insinuaram esse retorno da Feiticeira Escarlate, prometendo que a personagem receberia muito mais justiça do que, né, foi vista antes, por exemplo, em Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Wanda lutando por seu próprio mundo após ter se saído tão mal na realidade 616, cara, seria interessante, tá? E a personagem tem grandes responsabilidades também na conclusão da saga agora do multiverso. A quinta é a Aliança da Terra 616, porque uma das subtramas mais vagas desse novo Vingadores, cara, é como o grupo vai, né, o grupo que tá ali tomando conta dessa parte de ser herói em atividade no MCU, vai se unir para defender o mundo, tá? Já que não se une desde Vingadores Ultimato. Segundo vazamentos, tá, a equipe vai contar com o Sam Wilson, né, como Capitão América, que ele vai ter um pequeno desentendimento com a equipe dos Thunderbolts, né, que são os novos Vingadores ali, e com a Shuri e o Quarteto Fantástico, cara, no meio de toda essa bagunça. A questão central vai ser a Mônica Rambeau, que se descobre estar na Terra, né, 1005, com os X-Men. Sam e a Carol Danvers, cara, querem liderar uma missão de resgate interdimensional, enquanto Buck e os outros acreditam que a maior obrigação é proteger a Terra. O Doutor Destino vai chegar ao universo 616 junto com o Quarteto Fantástico e vai usar a sua semelhança com o Tony Stark para manipular os heróis a atacarem os X-Men, dividindo os heróis do MCU em duas equipes. Probabilidade moderada, tá? Porque essa é uma daquelas áreas em que parece que, cara, o diabo ele tá presente nos detalhes, digamos assim, tá? Porque a estrutura básica parece provável. Só que assim, a forma como a gente poderia chegar lá parece variar bastante em relação ao que esses vazamentos indicam. Os detalhes sobre personagens como o Thor, o Doutor Destino, os Wakandos, o Namor, os membros do Quarteto Fantástico e tantos outros personagens, tá? Eles são vagos, assim. E quando você quer, eles são mencionados, enquanto o filme em si vai ter que abordar muitas dessas pontas soltas da era pós-Ultimato, só para inserir a Terra 616 na luta. A sexta, galera, é que a TVA vai ser aniquilada. Porque uma das grandes reviravoltas, tá, do segundo ato do filme parece que, segundo os vazamentos da trama, é que a aniquilação da TVA vai acontecer pelo Doutor Destino. Se diz que isso acontece em um momento crucial. O Destino coloca a Terra 616 e a Terra 1005 uma contra a outra e supostamente rouba o cérebro da Terra 1005 para usar ele como rastreador multiversal para encontrar o Loki. O Destino rastreia o caminho do Loki através da TVA e a sua conexão com o fim dos tempos e ataca, né, a agência multiversal. Só que, no entanto, o Loki partiu para outra missão, recrutando o Steve Rogers de volta para lutar pelo multiverso novamente, já que ele supostamente tinha destruído. Com a ausência do Loki, tá, ninguém é poderoso o suficiente para deter o Destino, exceto os novos Vingadores Multiversais que são recrutados pela agência. Isso inclui o Deadpool, o Gambit, o Wolverine, a X-23, todos vindos de Deadpool e Wolverine. Os Homens-Aranha, tá, do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. O Senhor Fantástico dos filmes da Fox, cara, do Ian Gruffudd. E o Professor X e o Magneto de X-Men Primeira Classe, James McAvoy e o Michael Fassbender. Apesar de darem, tá, o seu melhor, os Vingadores Multiversais eles são derrotados. Probabilidade. É provável, tá? Altamente provável. Novamente, cara, são detalhes, tá? Porque a ideia de que o Doutor Destino vai ter que lidar com a TVA, ela é óbvia, tá? Já que é um dos pilares que o vilão vai ter que derrubar se realmente pretende assumir o controle total do multiverso. E esses Vingadores Multiversais são um conceito vindo dos quadrinhos que definitivamente se encaixa na história aqui, tá? Só que, mais importante, daria um desfecho a muitas das questões levantadas, por exemplo, em Deadpool Wolverine, incluindo aquele mistério, né? De por que o Thor tá segurando o Deadpool moribundo e chorando. Será que a gente vai ter realmente essa ligação toda, hein? Sétima, é sobre o Homem-Aranha. Todo filme dos Vingadores, cara, precisa começar com um prólogo sombrio ou uma batalha antes mesmo, né, do título aparecer. E de acordo com vários vazamentos, tá? Esse aqui agora vai seguir a tradição, abrindo com uma sequência em que o universo do Homem-Aranha do Sam Raimi, ele é aniquilado por uma invasão, com o Homem-Aranha do Tobey Maguire tentando de uma maneira desesperada, tá? E em vão, tentando impedir tudo. No último segundo, Peter Parker vai ser levado por um portal, como o único sobrevivente do seu mundo. Probabilidade. Tão provável quanto a subtrama da TVA, tá? Porque as duas estão, obviamente, conectadas, já que o Homem-Aranha, né, do Tobey Maguire aparece mais tarde como parte dessa equipe dos Vingadores Multiversais. Isso sugere, tá, que o Deadpool e o Wolverine reúnem a equipe. A única questão é se esse prólogo será ainda mais longo, mostrando outros mundos ou personagens familiares desaparecendo antes do início da batalha final pela sobrevivência, como o Homem-Aranha do Andrew Garfield. A oitava é que o Loki e o Thor lutam como irmãos,
e um deles morre. O clímax do filme, tá, de acordo com esses vazamentos, ocorre no fim do tempo e no trono do Loki na Árvore da Vida. No final, tem uma morte importante no filme. O Destino mata o Thor na frente do Loki, uma reviravolta em relação à Guerra Infinita, antes de tomar o trono e o controle do multiverso, criando a sua nova realidade, né, o mundo bélico. Probabilidade. Cara, temporariamente possível, tá? Porque esse filme precisa de pelo menos uma morte importante para que os fãs sintam a gravidade da situação. E o Thor do Chris Hemsworth, cara, seria perfeito, já que teve o arco mais longo e dinâmico até agora da franquia. A nona, galera, é que o Doutor Estranho muda de lado. Porque segundo os vazamentos, né, a Batalha da Árvore da Vida vai tomar um rumo inesperado quando o Doutor Estranho decidir trair os heróis do MCU e se aliar ao Destino. O Doutor Estranho supostamente vai entrar na batalha quando o Thor for morto. Só que nesse duelo ele será seduzido pela lógica e pela vontade do Doutor Destino, além do fato inegável de que toda a realidade está prestes a ser destruída. Com a ajuda do Doutor Estranho, o Destino vai finalmente conseguir assumir o controle do multiverso e criar um mundo bélico. Probabilidade. Altamente provável, tá? Mas também altamente arriscada. Porque, novamente, o evento dos quadrinhos, tá, de Guerras Secretas, ele mostrou o Deus Imperador Destino, né, governando o mundo bélico, com o Stephen Strange, cara, como seu principal tenente, enquanto o Strange ocupa uma posição bastante ambígua na história. O problema é que, para o espectador médio, pode parecer que o MCU está fazendo uma repetição direta do final de Guerra Infinita, com o Stephen Strange dando a vitória para o vilão. Então, galera, o que vocês acharam aqui desse vazamento? Vocês acham possível? Acham altamente prováveis? Acham que simplesmente não vai acontecer, que são apenas rumores, vazamentos, tudo mais, que levam a virarem teorias mirabolantes? Coloquem embaixo nos comentários e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!